Olá! Sabe aquela dúvida que sempre fica no ar? Como é que os grandes investidores decidem onde colocar milhões? Ou, sei lá, como um banco sabe que pode confiar numa empresa para liberar um empréstimo gigante? A resposta para tudo isso está numa linguagem. Uma linguagem que todo mundo no mundo dos negócios precisa entender. E hoje a gente vai desvendar exatamente isso. Bora lá? Olha, vamos direto ao ponto com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que se decide onde investir dinheiro? Pensa bem, tem um capital ali, na mão. Vai para uma startup que parece super promissora? Ou para um projeto de expansão de uma empresa já consolidada? Ou, se a gente está do outro lado, como decidir se dá para conceder um empréstimo? Como é que se faz a escolha certa? Como saber qual caminho é mais seguro e, claro, qual tem o maior potencial de retorno? Pois é, essa é a grande decisão financeira. E no fim das contas, todo mundo passa por isso em algum momento, seja como investidor, como administrador ou até como credor. E a resposta para essa pergunta toda depende de um único fator, um fator essencial: informação. É disso que a gente precisa. Mas não é qualquer informação não. Precisa ser dado confiável, sabe? Bem estruturado, que dê uma visão clara da realidade. Porque sem isso, qualquer decisão vira um tiro no escuro. É pura sorte. E é justamente para resolver esse problema que existe todo um sistema, uma ciência, na verdade, que foi projetada para isso, para fornecer essa clareza, essa confiança. E essa ciência é a contabilidade, a verdadeira linguagem dos negócios. Ok, mas o que é contabilidade afinal? De forma bem direta, é o sistema que estuda e controla o patrimônio de uma empresa, de uma entidade. O objetivo final, a razão de existir da contabilidade, é uma só: gerar informação útil para a tomada de decisão. Não é só sobre registrar o que entra e o que sai, sabe? É muito mais, é sobre criar um retrato fiel, um verdadeiro raio-x da saúde econômica e financeira de uma organização. E olha que interessante, essa definição da FEA USP tem uma palavra-chave aí no meio: interpretar. Isso é fundamental, porque mostra que a contabilidade não é uma ciência passiva que só nota as coisas. Não, ela é uma metodologia ativa que busca entender, dar sentido para os fenômenos econômicos que afetam uma empresa, uma pessoa, até mesmo o governo. Então, beleza. Para essa interpretação ser útil, para ser confiável de verdade, ela tem que ser construída sobre uma base muito sólida. E essa base se apoia em dois pilares fundamentais, duas características que toda informação contábil tem que ter. E esses dois pilares que sustentam toda a confiança no sistema são a relevância e a representação fidedigna. Guarda bem esses nomes, porque sem eles, a informação simplesmente perde o valor. E pior, pode levar a decisões desastrosas. Para entender isso, vamos pensar num laudo médico de uma empresa. A relevância, ela significa que o laudo está mostrando os sinais vitais que realmente importam para o diagnóstico, sabe? Ajuda a prever o que pode acontecer ou a confirmar uma suspeita que já existia. Já a representação fidedigna, essa garante que o laudo é honesto, que os números, as descrições, tudo ali reflete a realidade do paciente, sem esconder nada, sem maquiar o resultado. E essa tal de representação fidedigna se divide em três pontos bem simples. Primeiro, a informação tem que ser completa, ou seja, tem que ter tudo o que é preciso para entender a situação. Segundo, ela precisa ser neutra, sem torcer os fatos, sem pender para um lado para parecer melhor ou pior do que é. E terceiro, ela tem que ser isenta de erros, o que significa que o processo para chegar naquela informação foi aplicado direitinho. Ok, então a gente já tem uma informação que é relevante e que representa a realidade. Já é um ótimo começo, certo? Mas dá para deixar ela ainda mais poderosa. É como se a gente pudesse subir de nível. Existem características que aprimoram, que dão um upgrade na qualidade dessa informação. E são quatro características de melhoria: a comparabilidade, a verificabilidade, a tempestividade e a compreensibilidade. Pensa nelas como potencializadores. Elas pegam uma informação que já é boa e a tornam excelente, muito mais útil. Vamos falar da comparabilidade. Essa aqui é crucial. Pensa comigo. De que adianta ter um relatório ótimo de uma empresa se não dá para comparar com o da concorrente? Ou até com o desempenho da mesma empresa no ano passado? Não adianta nada, né? Essa característica que permite analisar as alternativas e, de fato, fazer uma escolha informada. E aqui tem uma pegadinha, uma distinção que é super importante. Não se pode confundir comparabilidade com consistência. A consistência é a ferramenta, é o meio que a gente usa para chegar na comparabilidade. Ser consistente é usar os mesmos métodos, os mesmos critérios, período após período. O resultado, coisas parecidas vão parecer parecidas, o que permite uma comparação justa.
Então anota aí, comparabilidade à meta, consistência ao caminho para chegar lá. Aí vem a tempestividade, e essa é fácil de entender. É simples. Informação velha é informação inútil. Ela só tem valor se chegar a tempo de influenciar uma decisão. De que adianta receber um mapa depois que já se pegou o caminho errado na encruzilhada? Pois é, a informação tem que estar na mão de quem decide na hora H. Certo. Agora que a gente já entendeu o que é uma informação de qualidade e como ela é construída, vem a pergunta final, a que amarra tudo. Afinal, para quem serve tudo isso? Quem se beneficia dessa linguagem toda? E a resposta para essa pergunta revela o alcance gigantesco da contabilidade. Mostra como ela é importante para toda a sociedade. Porque, de verdade, não é um sistema fechado, que serve só para os donos das empresas. De jeito nenhum. A lista de usuários é enorme. Olha só, tem os investidores, claro, que precisam dela para decidir onde colocar o dinheiro. Tem os credores, os bancos que querem saber se podem emprestar com segurança. Os próprios administradores da empresa, que usam isso para gerir o negócio no dia a dia. O governo, para arrecadar impostos. E vai além, até empregados e sindicatos usam essas informações para negociar salários e benefícios. Então, o ponto crucial que fica é este. Contabilidade é muito, mas muito mais do que só registrar números. Ela é, na prática, o sistema operacional da confiança. É o que permite que os mercados funcionem. Pensa bem, sem essa linguagem comum, seria infinitamente mais arriscado e mais caro investir, emprestar, construir um negócio. Ela não é só um pilar da economia, ela é a fundação onde todos os outros pilares se apoiam. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, para fechar. Se a contabilidade é a linguagem universal dos negócios, a pergunta que fica é: será que a gente está fluente o suficiente? Porque no mundo dos negócios, não entender de contabilidade é quase como ser um analfabeto funcional. E veja bem, não se trata de todo mundo virar contador. A questão é ser capaz de tomar decisões inteligentes com o próprio dinheiro. Então, a pergunta é essa: qual o nível de fluência que cada um está disposto a alcançar?